positiva. A igreja é positiva, a escola, logicamente, é extremamente positiva. A questão são alguns aspectos. Para mim, o aspecto principal, onde realmente o diabo trabalha, é em incutir medo. Exato. É o medo, especificamente. Por quê? O que acontece? Qual é a fisiologia do medo? Quando você sente medo, o seu córtex pré-frontal para de trabalhar, você para de ter imaginação. Você não acessa mais sua imaginação. Você para de buscar opções. O cérebro não busca mais opções. Então você congela. Há uma descarga de adrenalina. Tem aquele sentimento do fight or flight. Né? Aham. Aí você fica branco, com medo, suando frio. Você parou para pensar. Não pensa mais. Aí sequestra a amígdala, você reage emocionalmente. Ferrou. Aí você fica o quê? Fica à mercê de quem está ali incutindo medo. Aliás, ele fala sobre os 6 principais medos. Medo da morte, medo da falta de amor, medo da saúde, medo da pobreza. É que eu não lembro. Então, ele ataca nisso. E as 3 coisas que ele eleva o ego é vontade incontrolada de sexo, comida, tipo assim, come. E ele fala sobre o desejo ardente de dar opinião. Como é que ele fala? O desejo de dar opinião que não é baseado em nada, né? A opinião que não é pedida. Isso. A opinião que não é solicitada. Que não é solicitada. Ele fala muito sobre isso. Mas a pessoa vem, entra na minha vida e me dá uma opinião que eu não solicitei. Isso. Porque o ego dela tá muito inflado e assim por diante. E a propina, ele vai dando propina, né, cara? Aí tem uma parte que ele fala também sobre, assim, ó... Onde que você... Qual é o caminho mais fácil pra você alienar uma pessoa? Ele fala, um dos mais fáceis é cigarro e bebida. Qual dos dois? Cigarro. Se eu der muito cigarro pro cara, rapidamente ele perde a força de vontade. E quando ele perde a força de vontade, ele começa a orar. E quando ele começa a orar, ele ora errado. Aí você imagina, cara? Começa a orar errado porque minha vida tá ruim. E aí eu como muito, bebo muito, não tenho o que ele chama, o Napoleão Hill chama em outro livro, da transmutação da energia sexual. E eu fico ali. Eu fico ali no cara, tal, fica numa boa... E isso acontece. Aí você entra num ciclo vicioso. Entra no ciclo Aí vicioso. entra no ciclo vicioso. E aí quando você entra no ciclo vicioso, aí você tá alienado. Aí tá alienado. Só que aí, eu não sei se você vai falar agora ou não, mas sobre o oposto, né, da alienação, né? Sim. Porque a alienação é você aos poucos, ele vai plantando esse tipo de suborno, até que isso daqui começa a virar hábito, e aí quando você vê, você tá alienado. Mas tem um lado oposto também, Sim. né? Que é o ritmo hipnótico, né? Ritmo hipnótico. Então, assim... Porque a mesma lógica que é utilizada para nos levar para esse caminho é utilizada para nos levar para o outro caminho também. Né? E no começo é muito mais difícil. É igual assim, você não começa fumando cigarro já viciado, né? Você vai com o tempo. Até uma hora que depois não é esforço nenhum, você nem pensa, já faz parte da sua vida isso, né? E pro outro lado também existe essa lógica, né? Então eu não sei se você vai entrar agora ou não, mas... Tem um ritmo hipnótico. O ritmo hipnótico é um conceito fantástico. Primeira vez que eu vi isso foi com o Napoleão Hill. Foi. Fala um pouco aí, Marcel, do ritmo hipnótico. O ritmo, por que ritmo? Ritmo porque ele tem uma onda, né? Ele acontece em ondas, ele acontece como um hábito. E por que hipnótico? Hipnótico porque você é como se estivesse hipnotizado. Você já tem o caminho pronto. Assim como você cria um caminho pronto, positivo, um caminho pronto, com um plano de ação para fazer as coisas da forma correta, que te levam ao teu objetivo, você também tem o caminho pronto que te leva à sabotagem, que é a você se auto-sabotar. Então, o caminho para os dois existe, então é como a lei da gravidade. Ela não é boa nem ruim. Mas o ritmo hipnótico é bom ou ruim? Cara, não é bom nem ruim. A lei da gravidade é boa ou ruim? Cara, a lei da gravidade serve para um monte de coisa. Para trazer água para gente, por exemplo, dentre as muitas aplicações, aí é bom. Como pode fazer você se jogar de um prédio e se matar. Quer dizer... tem uma parada legal para a gente refletir, que o que é hipnose? Né? Lembra, a gente estudou sobre isso, né? E a hipnose seria você romper o fator crítico, né? E você aceitar uma sugestão. Né? Então, quando a gente vê na hipnose, né, Marcelo, a pessoa fala, durma, você não vai fechar o olho, nada disso, a não ser que você esteja pronto para isso, você queira fazer isso, né? O ponto é, quando você vai hipnotizar alguém, ou ser hipnotizado, você deu permissão para que isso aconteça, né? E aí você não tem um fator crítico, e as crianças não têm fator crítico, né? Então se você falar, criança, agora você é o homem de ferro, ela é o homem de ferro. Perfeito. Né? Então, quando você tira o fator crítico, você aceita sugestões. Então, por que é ritmo hipnótico? Porque você começa com alguma coisa, isso tem um certo ritmo, ou seja, uma frequência de acontecimento,
E com o passar do tempo, você perde fator crítico para isso. Então você aceita essas sugestões que aparecem de forma natural para você. Exatamente. Né? Então, isso daqui pode servir para várias coisas. Então, por exemplo, você é um cara que você malha todo dia. Né? Você é um cara que você cuida da sua saúde todo dia. Para você é muito menos esforço fazer isso hoje Sim. do que, por exemplo, para quem vai começar agora. Porque você entrou num ritmo que isso daqui acontece de tal forma que Natural. você só aceita. Isso. Só que isso aqui é uma coisa boa. E a mesma coisa pode acontecer do outro lado também. Isso. Então, o cigarro, a bebida, ou, cara, o day trade, por exemplo. Sim. Tá? Day trade é uma coisa ruim? Não necessariamente. Mas muitas pessoas fazem day trade porque isso daqui ativa várias coisas na cabeça dela, mexe com emoção, adrenalina e tal. Sim. E aí você começa a fazer isso tantas vezes que você começa a entrar num ritmo hipnótico que você não consegue mais parar. Então, eu lembro que quando eu atendi alguns clientes de investimento, eu via que muitas pessoas não conseguiam parar. E teve um caso que eu cheguei pro cliente e falei, cara, é o seguinte, eu vou te bloquear aqui na corretora. Eu bloqueei o cliente. E ele mudou de corretora e perdeu todo o dinheiro em outra corretora. Então, assim, o ritmo hipnótico ele é muito poderoso, cara. Só que ele pode ser usado pro bem ou pro mal. E é um princípio. Ele é uma lei da natureza. Ele é uma lei, ele acontece, ele efetivamente acontece. Agora, se é pro bem ou pro mal, aí depende da gente. Aí entra o livre-arbítrio. Olha só. Descreva as portas pelas quais você entra em controle a mente dos seres humanos, né? Por onde que você entra nesse ritmo hipnótico? Ele escreve aqui, aqui vem um dos meus mais sábios truques. Entro na mente das pessoas por meio de pensamentos que elas acreditam serem seus. Os mais úteis para mim são medo, superstição, avareza, ganância, luxúria, vingança, raiva, vaidade e preguiça. Foda, né? É muito foda isso. É muito Porque ele foda. fala, isso aí eu entro fazendo com que elas acreditam que é deles, são deles, que até um ponto fica natural, fica hipnótico e faz parte. Então daqui a pouco a vaidade, o cara fala natural ter vaidade. Raiva, preguiça. Não, cara, isso é a forma que ele, segundo o livro, ele aliena as pessoas. Porque o que acontece? Por mais alienado que você esteja, você sempre mantém um certo orgulho. Né? O ser humano sempre mantém o seu orgulho pessoal. Então, por mais alienado que você esteja, uma coisa é você quero achar o aceitar. seguinte, eu estou recebendo uma sugestão do fulano, ciclano, beltrano. Não, esse pensamento ele acha que é dele, mas não é. Ele está recebendo sugestões, porque como o Thiago falou, ele está hipnotizado. Ele está numa frequência de hipnose, e uma hipnose negativa, digamos assim, e ele acha que é dele. Então ele não tá conseguindo saber, ele não tem autoconsciência para saber que aquele pensamento não é dele. Ele está recebendo sugestões. E essas sugestões